Quantos tolos vocês acham que indagaram a si mesmo por que as estrelas não caem do céu? Mas vocês, que ouviram os ensinamentos dos sábios, sabem que as estrelas não caem do céu, sabem que elas se movem em órbitas para a direita e para a esquerda, do leste para oeste, seguindo o curso mais perfeito já concebido, o círculo. Porque os círculos predominam nos céus, os astros não caem. Mas e quanto aqui na Terra? O movimento das coisas não é circular, é linear. Que mistério maravilhoso vocês acham que pode estar espreitando a Terra que faz os homens, os seres e todas as coisas se manterem aqui? Você já imaginou a causa primária de tudo isso? Força, peso, tudo isso são consequências. Mas a causa primária de gente estar aqui em cima da Terra, dos movimentos aqui serem lineares. Você imaginou por alguma vez os seus pés tocando o centro do universo? O universo que mantém todas as coisas coesas, todas as coisas íntegras. Se não houvesse esse centro que está abaixo de seus pés, tudo seria caos e todas as coisas desmoronariam. E não existiria nada, nem um aglomerado, e não existiria porquê de nada, nem ninguém estaria aqui. Esses pensamentos foram protótipos, né? Coisas que a gente sabe que uma grande filósofa que nasceu entre o século IV e o século V, que se chamava Hipátia de Alexandria, por conta da cidade dela. Ela estava muitos anos à frente de seu tempo, né? Ela já estudava a elipse 1200 anos antes do Kepler. Então siga comigo até o final desse vídeo que a gente vai aprender muita, mas muita coisa mesmo com essa grande mulher. Hipátia nasceu por volta de 355 d.C. e ela era filha de Teon, um grande matemático, né? E também diretor do museu da Biblioteca de Alexandria na época. E ele fez uma coisa muito incomum naquela época, que foi ensinar a filha dele tudo o que ele sabia. Ela conseguiu, antes dos 30 anos, já ser diretora da Biblioteca de Alexandria, né? Ela foi a primeira diretora da Biblioteca de Alexandria, foi a primeira matemática da história, e não se tem nenhuma outra, infelizmente, né, de nenhuma outra mulher dessa época que tenha feito tais coisas, né? Nem que tenha ensinado. Vinham prefeitos e pessoas de outros lugares, de outras cidades, matemáticos, para te aconselhar com a Hipátia, né? Para saber o que ele achava de tais assuntos, para tirar dúvidas de matemática. E dizem, né, que ninguém saía de lá sem ter a resposta para a dúvida de matemática que levava lá. E isso pessoas brilhantes, né? Daí vocês já imaginam que tipo de pessoa ela era, né? Tava muito além da gente aqui, nós meros mortais. Nos estudos da matemática, a Hipátia desenvolveu vários estudos de alguns matemáticos. Infelizmente, muita coisa dela se perdeu, né? A gente tem algumas informações só dos alunos que deixaram, que escreveram coisas que ela fazia. Ela desenvolveu esses estudos de um aritmético, Diofante de Alexandria, que no século III a.C. era considerado o pai da álgebra. E ela desenvolveu um estudo sobre as cônicas de Apolônio, que é uma coisa mágica que a gente vai ver aqui agora. Hipátia, ela, além de ser uma matemática, ela era uma filósofa. Então, ela não estava ali apenas vendo a matemática pura. Ela via a matemática pura e a aplicação na vida das pessoas. E como isso podia realmente uma alquimia. Como uma grande racionalista que ela era devota da filosofia. Ela realmente estava ali para levar o conhecimento para as pessoas, com toda aquela pureza que ela tinha. Vamos falar agora um pouco sobre as cônicas de Apolônio, que foi uma coisa que ela se dedicou bastante na vida dela. Como vocês podem ver aqui, esse é um cone de Apolônio. Um cone de Apolônio é o seguinte, é um cone duplo, que é de inversão, né? É um cone embaixo e um cone em cima. Aquele chapéuzinho de aniversário, sabe? Que é assim. Aí você coloca um em cima da sua cabeça e outro em cima, só que de cabeça para baixo. Igual aqui na imagem. Bom, o que é que tem de mais nessa figura, né? Dois chapéuzinhos de aniversário em cima do outro, a gente a princípio, né, deixa passar. Mas, como a Hipátia era uma pessoa que estava muito à frente de seu tempo, ela não olhava as coisas assim como a gente olha, como se não fosse nada.
Ela olhava já com olhar de filósofa, com olhar de pergunta, com olhar que sempre duvida das coisas. Então a gente vê esse cone de Apolônio e a gente vai dividir ele em algumas partes. Bom, a gente vai recortar esse cone de Apolônio em 4 partes. E cada ângulo de corte que a gente faz nesses cones, a gente vai ter uma imagem diferente, uma expressão diferente de um tipo de curva, né? A gente vai ver essas 4 figuras, essas 4 curvas incríveis, né? E como elas nos afetam. Primeiro vamos falar da parábola. A parábola é a forma que acontece quando a gente joga algum objeto. A parábola é assim, ó, é essa parte do cone. É a parte que a gente corta aqui e fica assim, certo? Vai ter um círculo assim. E essa parábola é muito interessante porque se a gente pegar uma reta, 2 retas e traçar essa parábola e depois for ligando os pontos com relação a um foco, a gente vai ter, as linhas elas vão aumentar e diminuir, né? A gente vai ter que vai ser o mesmo ângulo de entrada, vai ser o mesmo ângulo de saída. Isso é a parábola. E a parábola está em tudo que existe, né? Todo objeto que a gente joga vai com o mesmo ângulo de entrada, vai ter o mesmo ângulo de saída, né? A não ser que tenha resistência do ar, enfim, alguns fatores externos, mas o geral é isso. Essa é a parábola. E o que essa parábola significa? Bom, a gente pode ver que essa parábola tem a ver com a trajetória do homem na Terra, né? A gente nasce e vai até o nosso ápice material e depois volta a ser um bebê. A gente é o bebê, fica adulto, depois fica velhinho e morre. E da mesma forma como o cone é duplo, existe uma outra parábola que seria o mundo da essência, que é o mundo das ideias, né, do Platão, que é um filósofo que falava disso, né, dos mundos das ideias. A essência desce, né, aí a essência a gente fica um pouco menos essência, um pouco mais matéria, e depois volta a ser a essência de novo. A essência chega bem perto da matéria e depois retorna, chega ao seu ápice na matéria e retorna. Tal como embaixo, né, assim como tanto em cima quanto embaixo, assim no céu como na terra. Dá pra dizer também que a parábola é filha do ponto com a reta, né? Porque se a gente pegar um ponto e uma reta e for traçando, né? Pegar essa reta assim, fizer assim, a gente vai ver que tem uma parábola. E o que simboliza isso? A união dos opostos, né? A união é o que nasce entre o céu e a terra. É por muitos considerado também o símbolo do cosmos, né? A imagem do cosmos. A gente tem também que a parábola, enquanto objeto, né? Se a gente for fazer, como eu vou botar aqui a imagem, a gente vai ter que ela é um emissor e receptor de som. Ou seja, tudo que chega nela, tudo que é de todos os lados, né, qualquer ponto, de qualquer raio de luz ou som que chegue, ela vai juntar e emitir em um raio só. Isso, na geometria sagrada, também seria a gente pegar todos esses estímulos externos e você direcionar eles para um foco só. Hipérbole, né, que é esse símbolo, que é essa imagem onde tem 2 curvas, né, uma função com 2 curvas, assim, uma ao contrário da outra, a gente vai ver que existe uma constante aí que se forma, né? Se a gente pegar o foco 1 menos o foco 2, sempre, em todas essas linhas, a gente vai ter uma constante. E o que é que isso pode significar, né? O que é que a gente pode pensar sobre isso? A hipérbole, ela pode significar a atração e repulsão do mundo material, né? A gente vê que sempre que a gente está mais perto de um polo, a gente se afasta do outro. E essa é a ideia da hipérbole, que por mais que a gente esteja afastado de um polo, tem o outro ali, né? Tem o outro polo que está ali. E por mais que a gente esteja no outro polo, tem outro polo que está do outro lado e todos com a mesma constante, né? E isso tem muito pano para manga aí pra gente destrinchar. Agora a elipse, que é uma coisa que a Hipátia, quem viu o filme dela sabe, né? Que ela fez aquela experiênciazinha lá da areia, que ela colocou um pedaço de madeira de um lado e outro pedaço de madeira do outro e amarrou uma corda entre os dois. Ela pegou um pau e ficou fazendo assim um círculo. E nisso a gente tem a elipse.
elipse, ela tem uma distância igual entre dois focos, né? E o que são os focos? São os pontinhos, assim, que nas pontas da elipse, que não é bem os pontos, né? Esses focos, eles são coisas para além do nosso entendimento, porque existem tudo no universo, né? E tanto em galáxias, em aglomerados de estrelas, em nebulosas, em várias coisas. Toda essa geometria está permeada em todo o universo, o que é uma coisa muito incrível. E todo raio de luz e som, qualquer raio de onda eletromagnética, que entre por um dos focos, vai sair pelo outro. Isso é uma coisa, uma regrinha básica da elipse. E também que a distância entre os focos é sempre a mesma. Então isso também já serve para ajudar a gente a calcular, né? E agora vamos pensar o que é que isso significa, filosoficamente. Os polos também, como a hipérbole, podem significar os focos da vida material e os focos da vida espiritual, né? Os focos da vida para além da matéria. Que isso também não é uma questão de religião, porque a Hipátia nunca foi religiosa. A Hipátia era uma mulher da filosofia. E isso que são interpretações. Porque a gente também não pode se fechar na caixinha de que tudo é material, gente. Isso já não dá. Tipo, olha o nosso mundo, olha o mundo ao nosso redor. Olha a física quântica que vem aí para acabar com a nossa cabeça. A gente tem que derreter nosso cérebro e tentar entender essas coisas, né? Já falamos da parábola, já falamos da hipérbole e já falamos da elipse. Agora vamos falar da circunferência. Bom, a circunferência era conhecida por ser a forma perfeita, né? É conhecida por ser a forma perfeita. Então, antigamente, todos os cálculos que se faziam, que a Hipátia pensava, eram com essa base da circunferência no universo, né? Que era isso que fazia tudo girar, porque o Sol é redondo, enfim, tudo que a gente olha, as estrelas, tudo é circular, né? Então, para ela conseguir pensar, a gente nem sabe, né, o que ela chegou a descobrir sobre o universo todo, porque tudo que ela escreveu, quase tudo foi queimado. Fica só com essas imaginações, né? Só tentando saber, será que ela descobriu que a Terra girava ao redor do Sol de uma forma elíptica? A circunferência, ela é uma elipse perfeita. Ela é uma elipse que se encontrou. Ela é uma elipse que juntou esses dois focos. Esses dois focos da elipse se tornam um só. Então a gente vai ter a circunferência. E nos símbolos místicos, né, nesses estudos de geometria sagrada e de filosofia da matemática, a gente vai ver que isso pode representar a união perfeita, né? Tipo, pode significar a vida do ser humano, né? Pode significar a vida inteira do ser humano, esses dois focos se tornando um só. Primeiro, a gente vai ver as fases da vida do ser humano, para a gente poder tentar compreender. Primeiro, a criança nasce, então ela vê ali o pai e a mãe dela como centro do mundo, né? A gente nasce, a gente acha ali que aqueles seres são os seres mais poderosos e mais incríveis do universo, então a gente acha que toda a verdade vai vir deles, né? E aí, o que acontece depois? Que é essa primeira dualidade que a gente tem. Depois a gente vai ter a segunda dualidade que a gente enfrenta, que vai ser família versus escola, né? Que é a família versus o mundo exterior. Que a gente vai começar a perceber que aqueles valores ali que a gente tem, né, do pai e mãe, não são a verdade absoluta. Que tem várias outras pessoas que pensam diferente. E aí a gente começa a ter esse embate externo, né? Esse embate dual, que é o que a gente cresceu ouvindo e o que a gente escuta no mundo de fora. E essa é a segunda dualidade que a gente enfrenta. Já no terceiro momento, a gente já é impulsionado, né, a viver a parábola, que seria aí quando a gente vê tudo isso e quer procurar a nossa verdade por si mesmo. Vai ver essas dualidades e vai romper com isso, de alguma forma, né? Resumindo a história da Hipátia, ela foi uma mulher que viveu entre o século IV e V depois de Cristo, no meio mesmo de um conflito entre o paganismo e o cristianismo. A gente pode dizer que ali era o início da Idade Média, né? Não tem um momento específico do início da Idade Média, mas é mais ou menos ali. Ela foi sacrificada por saber mais do que devia, não vou entrar em detalhes porque é uma coisa mórbida, mas foi muito horrível a morte dela. Dentro da escola neoplatônica de Alexandria, ela ensinava matemática pura, né, abstrata, e também matemática aplicada à compreensão do universo. Obrigada.